Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Osso aqui junto com Arthur Rossi, nós somos o Assuntando Filmes e Afins. E dessa vez mais uma indicação do inscrito. A Heloísa propôs para a gente que a gente nos transportasse para a década de 90, 1994. O auge dos filmes de ação, muita correria, gritaria, bomba para todo lado. Ela nos indicou para que nós revisitássemos e apresentássemos para vocês a nossa visão sobre o clássico True Lies. O filme, que é dirigido pelo James Cameron, tem Arnold Schwarzenegger, tem Jamie Lee Curtis, então é só elencão, é só muita ação, um filme de mais de 2 horas e meia. Muito obrigado, Heloísa, por nos permitir revisitar essa obra e trazer para vocês aí como foi a nossa impressão apresentando esse filme para toda uma nova geração. E aí, Arthur, o que você achou? Como foi para você? Você já conhecia esse filme? A história de eu conhecer esse filme foi muito engraçada, né? Porque eu, com certeza, já tinha visto. Acho que para quem tem a minha idade, para cima, e até muitas pessoas até mais novas, com certeza já viram pelo menos uma vez esse filme na televisão. Que é um filme que volta e meia está passando na televisão. Você vê o Schwarzenegger novinho, né? Do filme. É um filme clássico de ação, bem tradicional, com todos os elementos de ação que a gente espera, que a gente está acostumado a ver, né? Aquele padrão de o beijo, com a explosão no fundo, espião, enganação, pessoal, soco, tiro. Aí alguns alívios cômicos ali também tem no filme, que são bem postos, inclusive. E aí eu estava vendo, comecei a ver esse filme, eu falei assim, eu já vi esse filme. Eu achava que eu não tinha visto, eu falei, mas já vi. Quando eu fui perceber, nossa, eu já vi várias vezes esse filme. E é um filme que eu gosto, eu só não lembrava, não relacionava o filme ao nome do filme. Então, muito obrigado, Leisa, por ter me lembrado que esse filme é um filme que eu gosto. Eu já tinha esquecido da existência dele. Logicamente, é um filme de ação, então não espere ver algo muito diferente do que a gente está acostumado a ver num filme de ação, mas é um filme que tem uma trama bem construída, apesar de clássico, né? A gente sabe o que vai acontecer, é previsível, porque a gente já está acostumado. Mas não deixa de ser uma história bem legal, que a gente consegue acompanhar, que a gente não se perde. Como o Osso falou, 2 horas de filme não dá para sentir, sabe? A gente não fica, mas quanto tempo de filme? Não. É bom o filme, então a gente não percebe. Falando sobre um pouco do filme agora, ele conta sobre uma história onde o espião, que é o Arnold Schwarzenegger, onde ele esconde da sua família o trabalho dele, e ele trabalha, né, logicamente, para uma agência de espionagem. E aí ele, sem querer, né, acaba começando a envolver a própria mulher nessa história, porque ele começa a investigar um lado ali de história que tem pessoas que estão importando armas nucleares. E aí, nisso, ele acaba envolvendo a própria mulher no enredo, na história, e por causa de uma desconfiança de que essa mulher estava sendo infiel. E aí, por acaso, colocar a mulher na história deu certo, não deu certo? Falar, apesar de que todo mundo já sabe, mas é um filme muito bacana, bastante ação, como a gente quer ver no filme de ação. Schwarzenegger representa brilhantemente o trabalho dele. E obrigado pela indicação. Recomendamos esse filme aqui, um grande filme da década de 90. Valeu por lembrar. E você, Oscar, qual foi a sua impressão? Exatamente, Heloísa. Obrigado por nos permitir reviver toda essa história. Bom, para você que não conhece e vai assistir a obra agora, tenha em mente que é um filme do auge da década de 90. Então tem um monte de tiro, não pega nenhum nele, nem o cabelo despenteia, ele vai de cavalo no elevador. Então tem uma série de coisas que você tem que
relevar para poder aproveitar essa experiência como ela deve ser aproveitada. Como o Arthur colocou, ele é um espião, ele trabalha para uma agência que visa minar, né, ataques terroristas e eminentes guerras nucleares. A mulher dele, uma dona de casa padrão, que acaba se frustrando com a rotina e acaba se envolvendo, não chega nem a se envolver, mas ela tem um flerte romântico com uma pessoa que ela conhece, e aí o que desencadeia? Ele usa todo a parafernália do governo para poder atestar essa traição, para poder descobrir quem é o cara, para ir atrás do cara. Aí ele leva a mulher dele para ser interrogada, ele quer saber se realmente o casamento ainda existe e tal. É uma coisa que todo mundo traído gostaria de ter, toda essa parafernália para poder ir atrás disso. Eu separaria o filme em 3 filmes, na verdade. Nós temos basicamente 3 histórias. Temos essa primeira parte do filme, onde ele teoricamente vende material de informática, é a história que ele conta para a mulher dele, e aí tem ele nesse background atrás dos terroristas. Tem a segunda parte, que é onde ele traz a mulher dele para dentro desse universo de espionagem, e aí você tem os dois contra o mundo, você tem eles trabalhando juntos, ela sem menor experiência com espionagem, sem nenhum treinamento, nem arma ela sabe segurar direito e tudo mais. E a Jamie Lee Curtis, ela tá fantástica, ela tá na sua melhor forma. Ela vende muito bem essa ideia de dona de casa que caiu de paraquedas no meio de uma guerra. E aí várias trapalhadas e estripulias dela acabam ajudando, e a hora que a metralhadora cai da escada, por exemplo, melhor cena. É muito interessante, é muito legal. Ela caindo nas graças do marido, o marido forjou uma ação secreta para ela num hotel, tal, para tentar apimentar um pouco a relação e até provar para ela que ele não é tão sem graça quanto ela imaginava. E aí, no ápice da ação, ela tentando seduzir esse cliente, que ela não sabe que é o marido, ela pega o telefone, aquele telefone de disco, que é pesado, e dá na cara dele umas 2, 3 vezes. Até que ele não, peraí, sou eu, tudo foi um plano, não é assim que funciona e tudo mais. E aí, a hora que esse arco fecha, você imagina, pô, legal, acabou o filme, tá bacana, gostei disso. Só que você olha na timeline e tem mais meia hora de filme. Sim. E aí ele recebe a chamada avisando que a filha dele foi sequestrada pelos terroristas. E aí tem, na minha ótica, esse terceiro filme, que é justamente o resgate da filha dele, no melhor estilo Duro de Matar. Ele vai lá, ele faz, ele acontece. Grandes cenas de ação. É um filme muito gostoso. Como o Arthur disse, apesar de longo, ele não é cansativo. Muita piadinha legal, muita coisa que te ajuda a entrar nessa história, a torcer pelo mocinho, mesmo sabendo que nada de errado vai acontecer com ele. Você quer saber, você já sabe, na verdade, que vai dar tudo certo, que ele vai vencer. Só que você quer descobrir como ele vai fazer isso. Então é o tipo de filme de ação que ele não te prende pelo final, ele te prende pelo enredo. Ele te prende pela construção do como vai acontecer. Vale muito assistir, Heloísa, mais uma vez, muito obrigado. Participe sempre com indicações. Você é mais que bem-vinda. E o Assuntando é feito também para você e para a sua família. Mais alguma coisa que eu deixei passar, Arthur? Não, acho que a gente disse tudo. Então, é nóis. Valeu!